E nesta aula nós vamos falar sobre a logística de distribuição, que é a subdivisão da logística que faz com que os clientes tenham acesso aos produtos da empresa. O que nós vamos tratar nessa aula de hoje? No primeiro momento, nós vamos entender o que é a distribuição de produtos. Entendido o que é a distribuição de produtos, nós vamos ao conceito de logística de distribuição. Entendido o conceito de logística de distribuição, nós vamos entender a sua importância para o processo logístico e para as empresas. Vamos conhecer as diferentes atividades que contemplam o processo de logística de distribuição e, por fim, nós vamos conhecer quais são os benefícios que nós podemos obter a partir de um processo de logística de distribuição bem estruturado na empresa. E o que é a distribuição de produtos? A distribuição de produtos compreende as operações de transporte e entrega com o objetivo de suprir os pontos de venda e outros canais após o processo de produção. Então, vamos lá, vamos tentar esclarecer esse conceito de distribuição de produtos. A empresa, ela pode ser uma empresa de um processo de produção, de transformação, ou mesmo uma empresa de distribuição, que já pega os produtos acabados e repassam até os clientes. Seja qual for o processo, essa empresa tem vamos dizer assim, estoque de produtos acabados. Esses produtos acabados, eles devem chegar até de posse dos seus clientes. Então, a logística de distribuição cuida de fazer essa ligação entre estoque e empresa até o cliente ou o seu consumidor. Beleza. Mas aí tem personagens desse processo de distribuição de produtos que muitas das vezes talvez esquecidos ou não é colocado na evidência que ele merece, que são os distribuidores. Esses distribuidores são empresas que vai permitir e vai facilitar o acesso do cliente ao produto da empresa, pois esses distribuidores podem passar para outros distribuidores, D1, D2, D3, D4. Aqui nós podemos estar falando em regiões geográficas diferentes, ou seja, a empresa tem um ponto. Vamos imaginar que a empresa tem um ponto geográfico. A partir desse ponto, ela distribui para esses distribuidores. Esses distribuidores podem distribuir para outros distribuidores. E esses outros distribuidores podem fazer com que os clientes ou consumidores tenham acesso ao produto. E o que a gente quer dizer com isso? Se a empresa fosse fazer esse processo de movimentação até os seus consumidores ou clientes finais, ela poderia gerar um custo muito grande para fazer com que esses consumidores tivessem esse acesso. Aqui não, quando ela faz a distribuição para um ou poucos distribuidores, e esses distribuidores promovem essa distribuição, vamos dizer assim, em larga escala para diferentes regiões geográficas, para um número de consumidores finais muito maior, em geral as empresas acabam tendo um custo de operação menor, a sua margem também é menor, mas é uma estratégia que permite com que o produto chegue a mais clientes, que mais clientes tenham conhecimento do produto e ela possa fazer a sua venda. Então, entendido o que é o processo de distribuição, vamos entender o que é a logística de distribuição. A logística de distribuição é uma subdivisão da logística responsável pela distribuição dos produtos. Nesse sentido, a logística de distribuição é o fluxo de tarefas que viabiliza a entrega de mercadorias aos respectivos clientes dentro do prazo estabelecido. Então, eu gosto de falar que a logística de distribuição permite
o fácil acesso dos consumidores aos produtos da empresa. Então, quando a gente fala em logística de distribuição, muitas das vezes ela acaba sendo confundido distribuição com o conceito de logística de transportes. Apesar de trabalharem de forma, vamos dizer assim, paralela, junto uma com outra, são atividades e processos diferentes. A logística de transporte trata do deslocamento dos produtos de um ponto de origem até um ponto de destino. Aqui vai envolver o tipo de veículo, o tipo de modal, o tipo de carga. Isso é logística de transporte. A logística de distribuição, ela trata do acesso dos consumidores aos produtos da empresa. Então, aqui nós estamos falando em um processo de estratégia e de gestão que vai permitir com que os clientes tenham acesso facilitado aos produtos dentro de um prazo estabelecido, dentro de características acordadas, dentro da qualidade necessária ao produto e ao processo e dentro da segurança. Ou seja, o produto vai estar em segurança, as pessoas vão estar em segurança. Então, logística de distribuição e logística de transportes, muitas das vezes acabam sendo confundidos esses conceitos, mas cada um tem a sua responsabilidade para fazer com que a logística, de uma forma geral, atinja os seus objetivos. Então, quando a gente fala de distribuição, nós não estamos falando necessariamente de pegar o produto no estoque da empresa e entregar ao seu cliente final. Nós estamos falando de uma estratégia de distribuição, onde pode envolver um personagem muito importante, que é os distribuidores. E é diferente do deslocamento, que é um papel da logística de transportes. Então, a logística de distribuição consiste basicamente na movimentação do produto para os pontos de venda ou mesmo para os clientes. Então, distribuição e logística de distribuição é isso. Então, qual que é a sua importância? A logística de distribuição assume um papel de grande responsabilidade para os resultados da empresa. Por quê? Junto ao processo de logística de transportes, ou seja, são processos diferentes, mas que trabalham juntos, a distribuição dos produtos influencia diretamente no serviço ao cliente prestado pela empresa. O nível de serviço ao cliente é a forma como que a empresa está se relacionando com o seu consumidor final. Então, quando a gente fala que a logística de distribuição ela é uma estratégia e processos de gestão para que entregar os produtos dentro do prazo, dentro das características e especificações, dentro da sua qualidade e dentro da sua segurança, nós estamos falando basicamente de um processo que influencia diretamente o nível de serviço ao cliente. Isso porque, caso a empresa não entregue os produtos dentro do prazo, dentro das características que foram acordadas, um produto que não tem a qualidade necessária e for um processo sem segurança, naturalmente o nível de serviço ao cliente vai ser baixo. Então, precisa de um processo muito bem estruturado para que consiga atingir a esses objetivos, que a empresa consiga elevar o seu nível de serviço ao cliente e que ela possa ter um faturamento maior, ter uma margem maior, ter uma parcela de mercado maior. Então, a logística de distribuição tem, de fato, um papel fundamental para a sobrevivência e garantia de bons resultados empresariais. E quais são as atividades que compõem o processo de logística de distribuição? O primeiro deles é o processamento de pedidos, ou seja, o cliente faz um pedido para a empresa, então ela tem que ter
um sistema de recebimento desse pedido muito eficiente para que possa interpretar e entender o que o cliente quer, para que depois ela possa fazer a sua separação dos produtos que estão em estoque ou mesmo a produção desses produtos. Feito isso, os produtos devem ser embalados e protegidos, tanto para o processo de armazenagem quanto para o processo de transportes. Essa embalagem é muito importante deixar claro que ela não deve ser um fardo, ser um problema para o cliente. Então, existe uma engenharia por trás do processo de embalagem e proteção. Os produtos, eles devem ser faturados. Faturamento de produtos não quer dizer simplesmente o cliente pagar o produto para a empresa. Isso aqui envolve uma série de burocracias que devem ser cumpridas, uma série de documentos que devem ser extraídos para que todo o processo logístico possa ser concluído. A empresa precisa garantir um canal de distribuição, ou seja, definir como que o produto vai chegar até o cliente. Tem que definir as rotas, ou seja, qual o caminho que vai percorrer para que tenha um processo otimizado, que de fato possa reduzir custos, que possa aproveitar algum tipo de movimentação. E também o processo de expedição, ou seja, o produto está separado, está embalado, é feito esse processo de carregamento, de conferência dos produtos antes dele chegar na posse dos clientes ou mesmo dos distribuidores. Então, essa série de atividades contemplam o processo da logística de distribuição. E quais são os benefícios que nós podemos obter a partir de um processo bem estruturado que, de fato, atinge bons resultados? O primeiro deles é a redução dos custos logísticos. Isso porque um processo bem estruturado, um processo que está otimizado, onde as pessoas estão capacitadas, onde a tecnologia está bem inserida, naturalmente a empresa consegue reduzir custos. E aí, da forma que a gente comentou, a estratégia adotada em logística de distribuição pode reduzir a margem da empresa em relação à venda de um produto, mas também pode reduzir custos, ou seja, ela vai ampliar o acesso dos clientes ao produto em diferentes regiões geográficas, então mais pessoas vão ter acesso ao produto e ela não vai ter que ter um custo muito alto para permitir esse tipo de condição. Então, o processo de logística de distribuição influencia diretamente no custo. As embalagens têm um custo muito significativo no valor final do produto, então precisa de uma engenharia, precisa de vamos dizer assim, um correto dimensionamento do processo. A redução do lead time. O lead time é o tempo de experiência do cliente, ou seja, conta a partir do momento que ele fez o pedido e até quando ele recebeu esse produto. Então, quanto menor for esse prazo, maior vai ser a satisfação do cliente. Então, quando o processo de logística de distribuição é bem estabelecido, as pessoas são capacitadas, a tecnologia está inserida, naturalmente ele vai ser um processo mais ágil. Quando o processo é mais ágil, o seu lead time, ou seja, o seu tempo é menor. Então, a gente consegue entregar o produto em um prazo menor, atendendo às suas características, qualidade e a segurança. E, naturalmente, alcançando esses resultados, nós vamos também aumentar o nível de serviço ao cliente, ou seja, uma empresa que tem um nível de serviço ao cliente elevado, naturalmente ela consegue atrair novos clientes, ela consegue manter os seus clientes fiéis e ela consegue, com a redução de custo, obter uma margem maior ou um preço mais competitivo que vai tornar a parcela de mercado da empresa ainda maior. Então, a partir do momento que a empresa alcança um nível de serviço elevado, ela tem uma série de, vamos dizer assim, condições favoráveis para melhorar ainda mais, seja em parcela, seja em lucratividade, seja em parcela de mercado, seja em aumento do número de vendas, aí vai da estratégia de cada empresa.